Bom dia, família, bom dia, povo de Deus, bom domingo, bom começo de semana aí, primeiro dia de semana, um bom início, né, de semana na presença do Senhor, e dia da gente falar sobre princípios, lançar fundamentos aqui para uma semana abençoada, uma semana de primeira, não começa na segunda, amém? Nós estamos aqui para começar bem. A palavra de Deus diz que quando as premissas de uma massa são santas, toda massa o é. Ronaldo, meu genro, que saudade, saudade. A paz do João, nosso Sir John. Cara, é um gentleman, Ronaldo. O que é aquilo, cara? Saudade de vocês. Meu Deus, forte abraço aí para você, viu? Para Bebel, um abraço prolongado para o nosso João, cada dia mais belo, elegante, que elegância tem o João, muito bom, graças a Deus, né? Uma alegria muito grande a gente poder estar aqui em família, em comunhão, e uma semana que passou, né? Que foi um tempo muito abençoado, de reflexões assim, muito desafiadoras. E é isso aí, ó, Sir John. E a gente está aqui hoje para meditar sobre mais um princípio. E como a gente tem compartilhado aqui, vale sempre lembrar, né? É bom para a nossa reflexão, para a nossa clareza, porque a gente usa aqui princípios no plural, né? Não que exista mais de um, existe um único princípio, o princípio do amor de Deus, né? O amor de Deus, o fundamento. Então, fundados, fundamentados, a partir dessa referência, a gente vai estabelecendo uma plataforma, a gente vai estabelecendo pilares, né? Colunas de sustentação. Então, quando a gente está usando aqui a questão dos princípios em plural, é no sentido de a partir dessa referência, né, quais são as evidências, o que se evidencia desse elemento essencial, dessa condição principal da nossa vida, que é o amor de Deus. A graça é isso, por isso que a graça é multiforme. Eu tenho o fundamento, que é o amor do Pai, e a graça do Filho, que vai se revelando de maneira multiforme, né? Várias expressões e manifestações desse mesmo princípio. Então é por isso que a gente usa aqui essa linguagem no plural, tá bom? E é isso. Então a gente vai estar sempre buscando de Deus aqui expressões que sejam principais, características que sejam essenciais para a manifestação, para a revelação, para testemunho do amor de Deus, que é a essência, né, que é a raiz, que é a origem da nossa identidade, da nossa vida. Amém, amados? Então, seguimos em oração e por todas as famílias, irmãos e irmãs aí, e os lares, né, que estão vivendo dramas, todos que estão vivenciando dramas aí tão desafiadores, angústias mesmo, e compartilhando desafios. A gente segue em oração. Temos feito isso todos os dias, né? E de forma ininterrupta aí. Então a gente se encontra aqui sempre aos domingos, né? Às 8 horas, para tratar sobre princípios, e depois durante a semana, para quem está chegando aí agora, durante a semana de segunda a sexta-feira, nós temos os nossos encontros na viração do dia, às 18 horas, tá bom? Sempre às 18 horas, essa mesa preparada, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por mais uma semana que começa, por esse dia, esse primeiro dia, de nós abrirmos a tua palavra, aprendemos, sermos instruídos, transformados, fortalecidos, fundados mesmo, arraigados no teu amor. É isso que nós queremos, para sermos fortalecidos no nosso homem interior, exercitados, ó Deus, nossa musculatura, nossos vínculos, tendões e nervos,
verdadeiramente exercitados segundo aquilo que é o chamado, aquilo que é a vocação de cada um, nós possamos estar bem ligados, bem exercitados para a plena manifestação das virtudes como corpo de Cristo. Que o bálsamo do Espírito Santo de Deus, que o óleo do refrigério da revelação, que o bálsamo do conhecimento de Deus seja sobre todas as famílias em todo lugar. Que naquele lugar onde está sendo vivenciada a tristeza da separação, que venha o bálsamo do consolo, da esperança, da alegria. Espírito de Deus sopra nas famílias agora, trazendo paz, trazendo esperança, renovo, fé. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. A gente vai estar meditando aqui hoje no texto que está lá no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 2, que fala sobre a vinda do Espírito Santo, fala da mensagem. Agora eu vou tirar os comentários aqui só um pouquinho. Isso. Então fala sobre a vinda do Espírito Santo, né, o Pentecoste, aí a mensagem entregue por Pedro e como é que isso impactou a vida de todas aquelas pessoas, homens e mulheres, né, que estavam ali de várias nações, várias línguas, tribos, e ouviram essa mensagem, foram impactados. E aí no final da mensagem de Pedro, totalmente direcionado, dirigido pelo Espírito de Deus, então no final da mensagem, diz aqui no verso 37 do capítulo 2 de Atos: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa, salvem-se da perversidade dessa geração. Então por que nós vamos estar meditando sobre esse texto hoje? Porque esse texto apresenta uma condição essencial, né? Então, quando todos ouviram a mensagem, fizeram uma pergunta: o que a gente faz agora? E aí Pedro diz: arrependam-se. Então o arrependimento está na base, está lá como condição essencial para que a gente possa discernir, penetrar, conhecer aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Então, sem arrependimento, Deus já deu todas as coisas. A palavra de Deus, Jesus diz, quando ele subiu, a palavra de Deus diz aqui, a mensagem de Pedro é: ele morreu para perdão de todos e o Espírito foi derramado sobre todos. Pedro disse: o que vocês estão ouvindo aqui e vendo é aquilo que Deus tinha prometido, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele diz que os vossos velhos teriam sonhos, vossos filhos visões, e a casa de vocês seria uma casa de profeta. Essa é uma promessa. E Pedro está repetindo isso de novo. Ele diz: olha, essa promessa do Espírito está se cumprindo, está acontecendo, o Espírito está sendo derramado. Isso é para vocês, é para a família de vocês, é para filhos e filhas e para todos quantos Deus chamar. Agora, existe uma condição para isso ser acessado. Não é para isso ser obtido, porque já foi dado. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui para não ter confusão. Porque muitas pessoas pensam que isso que a plenitude do Espírito Santo é dada depois que eu me arrependo. Não, eu me arrependo diante da revelação do que está sendo dado. Então já foi dado. Então não é mérito de quem se arrepende, mas o arrependimento é condição para quem quer entrar nessa dimensão. Então o arrependimento é uma condição essencial para entrar naquilo que já foi dado. Sem arrependimento, sem plena submissão ao propósito de Deus,
E esse arrependimento significa o quê? Deixar de pensar segundo a forma perversa que o mundo pensa. Às vezes a gente pensa que a forma perversa é uma forma só maldosa, e não é. É toda forma de pensamento que corrompe, que desvia, que engana, que confunde. Então tudo aquilo que perverte, tudo aquilo que confunde, tudo aquilo que mascara a verdade, tudo aquilo que interpreta a verdade a seu bel prazer, tudo isso é perverso. É uma forma de perversidade, porque é uma forma de perversão, de corrupção. Então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, vamos prestar atenção nisso. Nem sempre o perverso é errado. Às vezes a coisa certa feita com o espírito errado perverte. É uma perversão. Então existe a perversão do errado e existe a perversão do certo. Por isso eu tenho que me arrepender da forma de pensamento. E aí a gente quer tratar isso. Paulo, quando está escrevendo para falar sobre arrependimento, ele diz que há dois tipos de tristeza: a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz morte, e a tristeza segundo Deus produz vida e vida eterna. Então há dois tipos de contrição, de constrangimento. Eu posso estar constrangido da forma como o mundo se constrange, ou eu posso viver uma contrição, um quebrantamento, um constrangimento movido pelo Espírito de Deus. O arrependimento é a tristeza segundo Deus. E o que é a tristeza segundo o mundo? A frustração. Então muitas vezes a pessoa pensa que está arrependida. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, porque isso aqui, amado, é essencial para a nossa vida com Deus. Eu aconselho gente, ouço gente, desde que eu tenho 16 anos de idade. A gente ouve, aconselha, trabalha com família, com todo tipo assim, de pensamento, de empresário, tudo aquilo que... Olha, sinceramente, a gente já tem vivido com pessoas... E lógico que não vimos tudo, não sabemos, mas dentro desse universo assim, sempre trabalhando, ouvindo, aconselhamento, família, dificuldades emocionais, físicas, enfermidades, e há uma facilidade, há um risco muito grande da pessoa estar frustrada pensando que está arrependida. Porque a frustração é a tristeza, segundo uma forma pervertida de pensar. E a forma pervertida de pensar é supor que o meu certo vai dar certo. Então a tentação não vem na forma de um errado. A tentação não vem na forma de um errado. A tentação, né, vem na forma de um certo. A primeira tentação, ela faz supor que aquilo vai dar certo. Depois que a pessoa está pervertida, porque ele caiu em tentação, aí pode ser que sim, ele já vai pensar o errado. Então o errado, ele é a consequência de um suposto certo. Então a gente supõe que daquele jeito vai dar certo, faz, se frustra, e aí na frustração, em vez de arrepender, insiste na maneira perversa de pensar. Então quando não há arrependimento, a pessoa agrava o seu estado de perversão. Porque agora ele está dominado por um pensamento. Por isso que Pedro, o resumo. O que é o resumo? Por que a gente está falando que isso aqui é um princípio? Qual é o resumo de toda a pregação do Evangelho? Salvar as pessoas que a gente ama dessa forma perversa de pensar. E qual que é a forma pervertida de pensar? Está lá no Éden.
E o que foi a sugestão? A forma lá do Éden pervertida de pensar não foi uma promiscuidade, não foi um desvario, foi não, o que Deus te falou, ele faltou com a verdade, porque na verdade o que acontece é que o dia que você comer desse fruto aqui, do conhecimento, do controle do certo e errado, você vai ser igual a Deus e ele sabe disso. Por isso que ele não quis. Ele não quis te dar uma coisa que vai te deixar igual a ele. E isso perverteu. Isso é um pensamento perverso, porque isso corrompeu a nossa maneira de pensar, porque nós começamos a pensar que há mais de um certo, consequentemente há mais de um errado. Quando a gente pensou que há mais de um certo, consequentemente mais de um errado, e há mesmo, há um certo para cada um e um errado para cada um, a gente se afastou daquilo que é bom. E o bom é conhecer a Deus e conhecer a sua vontade, e o bom é viver orientado pelo amor de Deus. Por isso que quando o diabo vem tentar Jesus, ele não vem tentar num suposto errado, ele não vem perverter Jesus. Ele falou assim, já que você é filho de Deus, por que você não sai para roubar um pão? Não, ele não mandou roubar um pão, ele falou, por que você não usa o seu poder, que é legítimo? Você tem o poder, é legítimo, é seu, você faz com o seu poder, Deus te deu esse poder, o poder é seu, por que você não transforma a pedra em pão? Está vendo? Então ele não propôs um errado, ele propôs um legítimo, deixa Deus ministrar no nosso coração. O que ele propôs para Jesus foi o legítimo exercício do seu poder. Era lícito, mas não convinha, porque era segundo o seu interesse. Então era uma forma pervertida de pensar. O que ele estava tentando levar a Jesus para um pensamento que não está errado, porque o poder é dele, ele pode fazer isso, mas que é pervertido, porque esse não é o propósito da vida dele, usar o seu poder para benefício próprio, mas todo o poder que lhe foi dado era para cumprir o propósito de levar outras pessoas ao conhecimento de Deus. Amém? Mesma coisa ele fez com o culto. Por que você não faz um culto para receber coisas em troca? Então por que você não adora para receber tudo que você quer e deseja? Então o culto ficou atrelado ao desejo e não à vontade. Então as pessoas não se reúnem em culto para conhecer a vontade, elas se reúnem em culto para satisfazer seus desejos, cobiças e alcançar seus privilégios. Então, tanto é que hoje está se discutindo aí se a igreja deve se reunir ou não, nos templos, está fechado, está aberto, e a discussão toda fica resumida a uma questão, não é se reunir é a vontade de Deus para esse momento, mas fica a discussão de que reunir é um direito da igreja, porque isso seria uma atividade essencial, tá vendo? Tudo atrelado à necessidade e interesse. Então isso é perverso. A gente poderia até estar discutindo sobre abrir ou não, mas numa outra perspectiva. E não na perspectiva do direito nem da carência. Porque foi isso, a tentação veio daí. Satisfaça a sua carência com o poder que você tem e preserva o seu direito de culto, porque essa é a forma de você alcançar os benefícios que você almeja. E lá no culto, fala com Deus, porque Ele vai te proteger e vai te livrar dessa bagunça que foi você que criou. Então fica parecendo que Deus é que criou essa bagunça e que se a gente fizer o culto, Ele desfaz a bagunça que Ele começou e a gente volta a viver em paz. Isso é perverso. E isso revela a nossa frustração com as escolhas que a gente fez. E aí o nosso problema é que a gente, frustrado, não se arrepende, porque a gente continua acreditando na nossa capacidade de escolher, em vez de a gente se arrepender e finalmente se submeter à vontade de Deus. Então a frustração é essa vida pautada pela definição do certo e errado. Enquanto que o arrependimento é retomar a relação que foi quebrada. Então a frustração ela é o colapso, né, a frustração acontece a partir de um colapso daquilo que eu imaginava que daria certo e não deu. Então eu estou triste, eu estou lamentando o dano, a perda. Então muitas pessoas, quando elas estão frustradas,
elas até dizem que estão arrependidas, mas elas estão arrependidas do prejuízo que elas estão sofrendo. E elas querem encontrar forma de recuperar, de compensar o dano sofrido. Estão me entendendo isso ou não, amados? O arrependimento é a tristeza pela relação quebrada e não pela perda sofrida. Então o arrependimento não é a tristeza pelo dano. O arrependimento é a tristeza pela relação. Então, enquanto a frustração é uma tristeza por mim, o arrependimento é uma tristeza por nós. Toda pessoa arrependida, ela está arrependida porque ela quer ver restaurada a relação. Já a pessoa frustrada, ela está triste e ela vai fazer de tudo para recuperar o privilégio, ainda que seja o privilégio de ter a pessoa que ela acha que está perdendo. Porque aí, ela, às vezes, ela até fala, não, mas eu estou triste porque eu quero recuperar a relação. E não é. Ele está triste porque ele quer recuperar o benefício daquela relação. E não a relação com as suas responsabilidades. Então, o frustrado, ele vai fazer de tudo para recuperar o que ele perdeu com a quebra da relação. E aí ele quer recuperar a relação para recuperar os seus privilégios e direitos, e não para poder assumir a responsabilidade própria da relação. Então todo pecado é contra alguém. Então o pecado não é contra alguma coisa. O pecado não é a quebra de uma regra. O pecado é o desrespeito da relação. Então, quando um cara adultera, quando um homem adultera, quando ele vai lá e procura uma prostituta, o pecado dele não é simplesmente porque ele está fazendo a coisa errada procurando uma prostituta. Ele não é uma quebra de uma regra. Não é isso. O que é o pecado dele? O pecado dele é porque ele não está entregando para aquela mulher que já está em pecado uma referência que possa salvá-la, mas ele está contribuindo, usando o seu direito, ele está contribuindo para que ela continue em pecado. Esse é o pecado dele, é usar o seu direito para prevalecer sobre o direito do outro, e aí ele não cumpre a sua responsabilidade. Então ele quer a qualquer custo que as pessoas tem um compromisso com a felicidade dele, mas em momento algum ele se sente responsável pela libertação delas. Por isso que é perverso. É perverso porque corrompe todo tipo de relação. Então quando um cara tem ele aceita um suborno, ou ele suborna alguém numa negociação, o pecado dele não é quebrar a regra do negócio. É por isso que tem gente que suborna e é subornado e não acha que está pecando, porque ele entendeu que aquilo é a regra do negócio. Tem gente que fala rasgado, fala, não, a regra do negócio é aqui se não pagar um por fora aqui não acontece nada não. Então ele já assumiu aquilo como uma nova regra do negócio, e ele como negociante ele vai pagar a regra do negócio. Mas não é isso. O pecado não está em quebrar a regra da propina ou não propina, do suborno. Isso é a quebra da regra. Vai ter situações, deixa Deus ministrar o nosso coração. Os discípulos quebraram regras. A regra era não pregar. Estava proibido pregar o evangelho. Eles foram lá e pregaram, então eles quebraram a regra. Havia uma regra. E eles quebraram a regra assumindo a responsabilidade de quebrar a regra. Então qual é a punição para quem quebra a regra? A punição é ser queimado vivo, é ser crucificado. Então beleza. Então a gente prefere quebrar a regra e ser crucificado do que cumprir a regra e não obedecer o nosso propósito. Está vendo como é que é um pensamento perverso? Então, muita gente criou novas regras, e ele pensa que então ele não está pecando, porque essa nova... Não, o pecado é porque ele não está oferecendo ao outro uma referência de salvação. Então ele está pecando contra o outro. Ele não está quebrando uma regra, não, ele está pecando contra a pessoa. Então, é o que os discípulos disseram: se nós não pregarmos, nós estamos pecando contra vocês que fizeram a regra.
Então a forma de não pecar para os discípulos era não cumprir a regra, porque se eles cumprissem a regra, eles estavam pecando contra quem criou a regra. Amém, amados? Então todo pecado é contra alguém e não contra alguma coisa ou contra uma legislação imposta. Por isso que vai exigir de nós o quê? Uma tristeza, um quebrantamento. Não é do que eu fiz de errado. O arrependimento é finalmente reconhecer a pessoa que eu me tornei. E muitas pessoas estão ainda iludidas a respeito da pessoa que são e frustradas com o que fazem de errado. Vou repetir. Tem muitas pessoas que ainda se iludem, elas estão iludidas. Elas ainda pensam que aquilo que elas pensam vai dar certo. E elas só estão tristes porque naquele momento tudo que elas pensaram deu errado. Mas se ela tiver uma nova oportunidade, vai dar certo. Então, primeira coisa, o arrependido não pede uma segunda oportunidade. O arrependido não pede oportunidades. Porque quem está pedindo uma oportunidade ainda continua confiando em quem? Em si mesmo. Quem está pedindo uma segunda chance, terceira chance, 10ª chance, 20ª chance, agora eu entendi, estou arrependido, me dá mais uma oportunidade. Ó, se alguém está pedindo uma oportunidade, se você anda pedindo uma nova oportunidade, você não está arrependido, e quem está pedindo uma nova chance também não está arrependido. Porque continua confiando na sua própria capacidade. Quem pede uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, ainda está dominado de um pensamento perverso. Há uma perversidade no seu pensamento. Segunda coisa, pessoas arrependidas não fazem promessa. Eu prometo que agora eu entendi, estou arrependido, eu prometo que não vai ser mais assim. Quem promete continua confiando na sua própria capacidade. Então, pessoas arrependidas não fazem promessa, pessoas arrependidas assumem compromisso. O arrependido, ele assume um compromisso. Eu quero. Você vai dar conta? Não sei. Não sei, mas eu quero. Preciso de ajuda. Me ajuda porque eu quero. Você quer a sua vida transformada? Isso é um bom sinal. Você sabe se vai dar conta? Não, não sei. Eu preciso de ajuda. Amém? Terceira coisa. Pecado tem nome. Eu adulterei, eu menti, eu roubei, eu matei. Tem nome. Pecado tem nome. E o arrependimento dá nome para o pecado. A frustração conta uma história. Porque eu estava vivendo uma situação assim, minha mulher, eu estava num casamento difícil, e o casamento ia mal, aí aconteceu que apareceu uma outra mulher, e ela começou assim, e vai contando a história. Então o frustrado, ele tem que explicar a razão da sua frustração. É o Judas. O Judas tenta transferir responsabilidade, daqui a pouco não vamos ver isso, e aí ele vai contar uma história. Ele vai tentar devolver o dinheiro, ele vai dizer, porque foi os caras que seduziram, pegaram ele num momento de fraqueza, ofereceram uma grana, a grana era boa demais, ele não aguentou e pá, entrou. Então, o frustrado, ele quer te contar uma história. E por que o frustrado quer te contar uma história? Para você fazer parte dela. Sem perceber, você começa a usar a sua imaginação. E aí você começa a ser seduzido pelos motivos dele. Isso é um pensamento perverso. Essa coisa do cara falar que está arrependido porque ele não aguentou, a moça seduziu ele marcou com ela no motel tal, na hora tal, quando chegou lá, estava tocando a música tal, e ele não aguentava aquela música, e ela estava usando a lingerie tal, e ele também, o perfume tal. Então, você vai entrando, para com isso, você nem entra nessa parada aí não.
Porque quando essas pessoas vão contando, você vai entrando como cúmplice virtual de tudo aquilo. Daqui a pouco você está nutrindo os mesmos sentimentos e você tem que fazer juízo de mérito. Você interrompe a conversa, você não fica contando história. Ah, mas você tem que entender, porque minha mulher falou isso, eu não aguentei, porque ela me tirou do sério. Na hora que eu vi, eu peguei um pedaço de pau. Não entra nessa parada. Gente arrependida não conta história. Confessa pecados. Amém. Pequei, matei, roubei, menti, adulterei. Quantas vezes não interessa? Com quem também não interessa. A não ser que seja roubei de quem, porque eu preciso devolver o dinheiro. Foi o Zaqueu estava arrependido. Aí o Zaqueu arrependido falou: Jesus, senta aqui, isso não tem noção, onde eu trabalho. Senta aqui, Jesus, eu tenho que ouvir minha história, agora só me ajuda, porque onde eu trabalho é uma pressão, é uma corrupção, um departamento, a gente tem que estar toda hora liberando um alvará, a pressão é grande, se não fizer não tem jeito. E eu vou falar, eu agora me tornei fiscal lá, e aí é o seguinte, a hora que eu vi eu estava embrulhado, mas me ajuda a dar um jeito de consertar. E nada. O Zaqueu arrependeu e falou assim: estou arrependido e vou restituir, porque eu pequei. Não é meu. Amém? E então, amados, o arrependimento, ele também não opina. Gente arrependida não opina sobre como é que ele quer ser tratado. Você quer alguns sinais de que não está arrependido, ou que a pessoa não está arrependida? Promessa, pedido de oportunidade, uma missa longa para contar as histórias, tudo que aconteceu, os motivos. E vou te falar, todo pecado tem uma boa explicação, mas não tem uma justificativa. Então pode contar a história que for, para explicar por que pecou, mas não justifica. E última coisa, gente que quando fala que está arrependido ainda quer dar uma opinião do jeito que ele quer ser tratado. E acha que está sendo tratado pesado demais, que também não é assim, e ainda devolve. Gente não arrependida ainda devolve. Fala assim: não, mas não pode me tratar desse jeito. Mas é assim que o crime. Mas Jesus. Vou falar uma coisa. Última coisa é uma pessoa que diz que está arrependida lembrar para quem ele está confessando o pecado o que é que Jesus faz ou deixa de fazer. Se ele tivesse clareza disso, ele não estava vivendo uma situação de pecado. Amém, amados? Então, qual é o sinal do arrependimento? Objetividade, confissão, submissão. A pessoa confessa, se submete e é direto, não fica lá dando uma volta tentando envolver outras pessoas. Jesus foi falar com Adão e ele falou: é minha mulher. Foi falar com a mulher e falou: é a serpente. Contadores de história. Esperando que isso ia dar para eles uma outra oportunidade. Então, amados, quando a gente se arrepende é porque a casa caiu. E aí a gente tem que construir sobre outro fundamento. E não construir sobre os mesmos fundamentos que aquela primeira casa estava construída. Arrependimento é mudar o fundamento. É entender que tudo aconteceu porque nós edificamos no fundamento errado. E agora, arrependidos, nós queremos edificar no fundamento certo. Então, o arrependimento nos leva a uma outra origem, que não a nossa própria capacidade, a nossa própria presunção. E a ideia de que nós vamos ser capazes de levar isso à nossa maneira. Amém? Em nome de Cristo Jesus, que a gente possa estar colocando esse princípio aí em prática. Uma boa semana para todos, que a gente possa mesmo assim ser transformado e libertos dessa maneira perversa de pensar a partir do nosso suposto certo e continuar vivendo aí esse falso arrependimento
que nada mais é do que a frustração das coisas que deram errado. Quem não está arrependido está pedindo uma segunda chance para ter de volta os privilégios que ele perdeu. E na verdade ele não está interessado nas relações, ele está interessado em retomar seus privilégios e aquilo que ele perdeu e que era tão precioso para ele. Amém? Então que a gente possa buscar arrependimento, porque é isso que vai fazer com que a gente entre naquilo que Deus já nos deu. O arrependimento não te torna merecedor do que Deus já deu, mas é a condição para que a gente entre naquilo que Ele já nos deu. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Uma boa semana, uma semana mesmo de revelação, de virtude para todos, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, às 18 horas, se Deus quiser, na viração do dia.